Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre o Iluminismo, um movimento de ideias que influenciou movimentos no mundo todo, né? Inclusive ele influenciou lá depois a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e movimentos de independência também aqui no Brasil, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817. Então vamos ver aqui o que é esse iluminismo. Primeiro vamos começar pela palavra. Iluminismo, você vai lembrar de alguma coisa que está sendo iluminada, de luz. Sabe no desenho animado, quando o bichinho lá ele tem uma ideia, ele tem uma luz, geralmente aparece uma lâmpada ali perto dele, ou até mesmo nas histórias em quadrinhos, né? Para o autor mostrar que ele está tendo uma ideia brilhante, aparece uma lâmpada, uma luz. E iluminismo vem disso. Inclusive, muitas ilustrações da época, elas trazem assim, ó, a luz, né? E o que foi o iluminismo? Ele foi um movimento de ideias, ele foi uma revolução de ideias, uma revolução ideológica. Não teve arma, não teve luta sangrenta, embora tenha tido perseguições aos grandes pensadores, mas não teve embates sangrentos, teve apenas propagação de ideias revolucionárias na época, principalmente ideias que iam contra o fanatismo religioso e contra o antigo regime, o absolutismo. O antigo regime era o nome que eles davam para aquele governo, aliás, foi dado até posteriormente, para aqueles governos autoritários, absolutos que tinham na Europa naquele momento, naquela época. Inclusive, né, acabei esquecendo aqui de falar que ele aconteceu na Europa entre os séculos 17 e os séculos 18. E os iluministas, eles eram pensadores que eles colocavam a razão como um valor supremo. O que é a razão? O ato de pensar. E eles sempre instigavam a dúvida, né? Eu sempre gosto de levar as pessoas, gosto de instigar os meus alunos também a isso. Por quê? Para quê? Tem que ser assim? Óbvio que a gente não vai ser aquela pessoa, já falei até em um vídeo anterior, uma pessoa que critica tudo, mas uma pessoa que tenta entender o que está acontecendo e buscar soluções lógicas. Ali nos séculos 17, nos séculos anteriores, nos anos anteriores, as pessoas eram muito controladas pelo fanatismo religioso. Tinham muitas coisas que aconteciam que a única explicação que era dada para aquilo era Deus quis assim, né? Então, a monarquia absolutista, junto com a Igreja Católica da época, né, eles controlavam muito as pessoas, dizendo simplesmente, é assim, Deus quis assim, tá na Bíblia, que na verdade às vezes nem estava, muitas pessoas não sabiam nem ler, nem tinham acesso à Bíblia, mas porque o padre, o papa, o rei falou que estava na Bíblia, as pessoas acabavam seguindo. E esses pensadores, eles vêm aqui falar assim, não tem que ser assim, você não tem que acreditar em tudo que a igreja diz, você não tem que acreditar em tudo que o rei diz ou que o rei manda. Obviamente, esses pensadores foram perseguidos, muitos foram considerados hereges e muitos foram perseguidos politicamente, tendo que fugir dos seus países e se refugiar em países vizinhos, em outros lugares. Os pensadores iluministas, eles acreditavam que de acordo que a humanidade fosse se esclarecendo, por isso, né, o iluminismo, eles iam alcançar o progresso. Então eles acreditavam que para ter o progresso do povo, da humanidade, ali do reino, do lugar onde eles viviam, as pessoas tinham que ter conhecimento. Então eles eram muito a favor da educação para todos, para que todos soubessem ler, tivessem acesso aos livros e que principalmente entendessem o que estavam lendo ou o que estavam recebendo como informação. Não que fosse apenas ditado ali obrigatoriamente que eles aprendessem daquele jeito, né? Eles tinham que duvidar, eles tinham que entender o que eles estavam tendo acesso. E que quando isso acontecesse, eles acreditavam realmente que isso ia acontecer com o passar de muito tempo, quando isso acontecesse, a humanidade estaria ali considerada num progresso, num patamar de avanço, de progresso. E nesse ponto aí a gente diz que os iluministas, eles eram otimistas, né? Vamos ver aqui alguns pensadores
que eu coloquei lá na apostila. Qualquer texto que vocês forem procurar sobre o iluminismo vai falar sobre esses pensadores aí. Tem outros, mas estes são os principais. O primeiro que nós temos aí é o John Locke. Vou falar errado o nome deles? Vou. Não sei pronunciar direito, mas vamos lá. O John Locke, ele foi o pai do liberalismo político. Liberalismo vem de liberdade. E ele defendia, aliás, que todas as pessoas nascem com direitos inalienáveis, direitos naturais, direitos que toda pessoa, ao nascer, tinha aqueles direitos. Direito à vida, ninguém poderia tirar a vida de outra pessoa, direito à propriedade privada, direito à liberdade, né? Então, quando, por exemplo, um rei absolutista condenava alguém à morte apenas porque fez alguma coisa ali que não atendeu os interesses do rei, que não agradou o rei, ele estava criticando aquele rei, falando: você não tem direito de tirar a vida daquela pessoa se ela não fez nada assim absolutamente errado para poder merecer isso, né? Isso aí vai, questão da pena de morte aí, cada pessoa tem uma concepção, tem uma ideia, mas nós temos que pensar, não é para ser aplicado, por exemplo, eu não gostei do que ele falou ali, escreveu no jornal sobre mim, vamos pensar que o presidente hoje fala: não gostei do que o fulano ali falou, o jornalista falou de mim, vou condenar ele à morte, né? É algo absurdo, mas que naquela época lá do antigo regime era quase que comum, né? Então ele dizia isso: todas as pessoas têm direito à vida, isso não pode ser tirado dele. Todas as pessoas que trabalham e conquistam propriedades privadas, é dele, é direito dele, né? Ou que herdou por herança um terreno, alguma coisa, é direito dele, é um direito que não pode ser tirado. E ele dizia também que os governos deveriam garantir esses direitos. Se o governo não estava protegendo esses direitos naturais do ser humano, o povo poderia se reunir, ou deveria se reunir e trocar o governo, né? Então ele defendia os direitos inalienáveis, os direitos naturais, que não poderiam ser tirados, são naturais, todo mundo nasce com ele, e que o governo deveria assegurar esses direitos. Não estando assegurando esses direitos, o povo poderia trocar o governo. Depois dele nós temos também o Voltaire, ou Voltaire, né, como está escrito. Ele foi muito perseguido por suas críticas à Igreja Católica e ao governo absolutista no período. E ele combatia, ele muito veemente, com muita força, ele combatia essas ideias, essa propagação de ideias assim, simplesmente porque, né, o rei quer, ou porque a igreja quer, porque tem que ser daquela forma. E Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão também. Ele foi um grande defensor da liberdade de expressão e da tolerância. Quando a gente pensa em liberdade de expressão, a gente pensa assim: eu posso falar o que eu quiser. Sim, você vai falar o que você quiser. Até a questão da liberdade, ele defendida por John Locke: você vai fazer o que você quiser. Você quer fazer, você pode, mas nem tudo você deve, né? Você quer falar? Você pode, mas nem tudo você deve, porque junto com a liberdade vai recair sobre a pessoa a responsabilidade por aquilo que ele faz, por aquilo que ele diz. Mas o que é que o Voltaire dizia? Ele dizia assim: olha, eu posso não concordar com nada do que você fala, eu penso totalmente diferente, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer, o seu direito de falar isso, porque na minha ideia você é livre para pensar e para expressar o que você quer, né, as suas ideias. Essa questão da liberdade de expressão, ela é muito aplicada à imprensa, porque se um governo ele vai controlar o que é exposto, o que é publicado, o que passa no jornal, o que passa no programa da TV, ou né, ali tem governos que controlam até o que é publicado na internet, a população não vai saber o que realmente está acontecendo, né? Então, essa questão da liberdade de expressão, ela é importantíssima para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo e tome as nossas próprias decisões, as nossas próprias opiniões, que nós tenhamos as nossas próprias opiniões. Mas o que podemos falar sobre o Voltaire? Ele foi considerado herege pelo
pela Igreja Católica, ele foi perseguido pelo governo francês, inclusive ele teve que fugir para a Inglaterra, e lá ele continuou fazendo as suas críticas ao absolutismo francês, que o absolutismo francês nesse período era o mais enfático assim na Europa, né? Era o que tinha as suas divisões maiores na sociedade, as suas o exemplo de absolutismo. Quando a gente quer falar sobre absolutismo, a gente lembra da França, de Luís XIV, da família real, ali, de toda a corte, de todos os privilégios da nobreza. Então, ele criticava muito aqueles privilégios da nobreza, do clero, e por isso ele foi perseguido. Depois de Voltaire, nós temos aqui o Montesquieu, ou Montesquieu, né? Não sei como é que se fala aí. Ele defendeu a questão da autonomia dos poderes. Então, na ideia do Montesquieu, o que ele dizia? O governo, o poder, ele não pode estar concentrado em uma pessoa ou em um só corpo político, né? Não, que ele diz aqui, não só na figura do rei e também não só em um grupo político. Então ele dizia assim, o governo ele tem que ser dividido, tem que estar dividido entre grupos ou entre pessoas, e esses grupos, esses poderes, eles têm que ser autônomos, cada um tem que ter a sua autonomia, um não pode se intrometer na área do outro. Essas ideias do Montesquieu, elas vão ser depois adotadas por pensadores lá nas 13 colônias da América do Norte, né, que a gente chama hoje de Estados Unidos, e eles vão criar a divisão do governo em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E essa divisão em 3 poderes, elas são base para vários países no mundo hoje, inclusive aqui no Brasil. Então nós temos assim, o executivo, que geralmente é ali o presidente, geralmente não, gente, é o presidente, governadores do estado, prefeitos. Então eles executam, né, eles põem em prática, eles aprovam, assinam as leis, e aquelas leis que foram criadas lá pelo legislativo, eles põem em prática, distribuem verbas para poder executar. Executar não seria cortar pescoço, não é isso. Executar é de fazer. O legislativo vem de leis, eles criam as leis. Então nós temos, a âmbito nacional, os senadores, os deputados estaduais, né, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Então eles criam, eles pegam os projetos de lei, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode dar ideias de projetos de leis que depois o legislativo vai analisar aquilo ali, vai votar, e aí, aprovando ou não, né, vai dar seguimento lá para o presidente ou para o prefeito, o governador, para executar aquilo. E nós temos também o judiciário, nosso terceiro poder, o judiciário, que ele aplica as leis, ele fiscaliza para ver se está tudo sendo certinho, né? Se não tem nada de arbitrário. Então, teoricamente, essa é a função do judiciário. Nós temos aí, além dos juízes, da Suprema Corte, nós temos também a Ordem dos Advogados, né? Então, são os 3 poderes, explicando mais ou menos para vocês entenderem o que é isso aqui no Brasil. E de onde vêm essas ideias? Do Montesquieu. Originalmente, a autonomia dos poderes lá. Na prática, professora, acontece... na prática. Mas um exemplo assim, algumas pessoas, sempre quando tem eleições, seja elas municipais ou estaduais, federais, as pessoas pensam assim, eu vou votar no fulano, eu vou votar nesse presidente porque ele vai mudar tudo, ele vai ser o salvador da pátria. Mas o presidente sozinho, ou o vereador, o prefeito, o governador sozinho, ele não faz nada se ele não tiver aliança lá no legislativo, né? Porque o legislativo é quem cria as leis. O executivo, ele vai apenas colocar aquilo em prática. Então tem que primeiro passar pelas câmaras, pela Câmara de Vereador ou pela Câmara de Deputados, pelo Senado. Então, se não passar por aí, nada feito. Mas vamos lá para outro pensador. Nós temos agora o Rousseau, nome estranho, né? Ou Rousseau, Jean-Jacques Rousseau.
Ele escreveu um livro, uma obra chamada Contrato Social. E ali nesse contrato social, a principal ideia dele era a questão da soberania popular. Soberania seria aquele poder absoluto, que na época era exercido pelo monarca. E ele dizia que a soberania deveria ser exercida pelo povo, por isso soberania popular. E se o governo, ele aqui não está dizendo que não tinha que ter governo, que não tinha que ter rei, ou que não tinha que ter presidente, ainda não tinha essa concepção de presidência na época, eles tinham ali o rei, mas o que ele dizia? O rei, se fosse o caso ali, o rei, ele tem que atender às necessidades da população. Se ele não está atendendo às necessidades da população, a população pode se juntar, pode se organizar e deve substituir esse governo tirano por um governo que atenda às necessidades do povo. Então, isso aqui vai totalmente contra o que acontecia na época, e por isso também ele foi muito perseguido pelos reis absolutistas ali no período. Outra questão ali que o Rousseau defendia era a questão da corrupção da sociedade. Ele dizia assim, que quando um bebezinho nasce, ele nascia totalmente puro, ele nascia totalmente bom. E a sociedade, por ser má, é que ia corromper aquele indivíduo. Outra ideia do Rousseau era a questão Outra ideia que o Rousseau tinha era a questão da corrupção causada nos indivíduos pela sociedade. Na ideia dele, o bebê, o homem, ele nascia bom. A pessoa, assim, o bebezinho, ele nascia uma página em branco. E a sociedade é que ia corromper essa pessoa e ela ia se tornar má. Então, na ideia dele, quanto mais tempo uma criança ficasse no seu estado natural de inocência, menos ele ia ser corrompido pela sociedade. Há quem concorde e há quem não concorde, né? Por exemplo, você acha que um bebê, ele é bonzinho? Ou você acha que os bebês, assim, eles já tem alguns assim, mais estressadinhos, alguns já que, tipo, fazem aquelas pirraças, tô falando de bebê assim, até um pouquinho maior, fazem a pirraça que quer do jeito deles, às vezes alguns até controlam os pais. Não sei, cada um pensa de um jeito. Há quem concorde com ele, que todos os bebês nascem bonzinhos, e há quem não concorde, que fale, não, nós somos ruins por natureza, todo mundo já nasce ruim, e aí a gente vai se controlando com o tempo, a gente vai regulando os nossos gênios, né, com o tempo. Bem, cada um tem uma forma de pensar. Outra questão importante aqui que a gente tem que ressaltar no iluminismo é a criação da enciclopédia. Como eles defendiam bastante que todas as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, para que através do conhecimento eles se iluminassem, o que dois pensadores iluministas fizeram? Eles tentaram reunir o máximo de informações possíveis, que já tinham todo o conhecimento científico, todo o conhecimento que eles já tinham até o momento, eles tentaram reunir isso em uma obra. Claro, não deu para colocar em um livro único. Eles fizeram uma coleção de 35 livros. E para reunir isso aí, eles gastaram 21 anos pesquisando, escrevendo, reunindo todas essas informações. E criaram essa coleção que eles chamaram de enciclopédia. Quem fez isso foi o Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Né? Óbvio, tiveram várias pessoas ali, vários filósofos, vários cientistas, vários professores, médicos, teólogos, que ajudaram eles para fazer essa obra. E a ideia deles era pegar todo esse conhecimento que eles tinham e divulgar para o maior número possível de pessoas. E a enciclopédia ela se tornou muito popular, muitas pessoas queriam ter em casa, porque ali eles estudavam naquela coleção de livros, o que eles tinham curiosidade, eles iam lá, estudavam, muitos se tornaram autodidatas, né? Eu estou curiosa sobre um assunto, a pessoa ia lá e pesquisava e aprendia sobre aquele assunto. Então, muitas pessoas fizeram bastante esforço para ter essa coleção de livros em casa. Ela foi um sucesso de vendas e inclusive, como ela levava as pessoas a pensar e pensando as pessoas não concordavam com o que estava acontecendo, ela
foi perseguida por alguns governos, como por exemplo, ela foi proibida pelo governo francês. Ela foi incluída no INDEX, que era o índice de livros proibidos da Igreja Católica da época, e muitas pessoas foram consideradas hereges por terem essa coleção em casa ou por lerem livros dessa coleção. Você não sabe o que é uma enciclopédia? Uai, e onde você faz suas pesquisas para fazer os trabalhos? Ah, professora, eu pesquiso na internet. Hoje em dia, na minha época, não faz tanto tempo assim não, tá, gente? Mas na minha época, quando o professor passava uma pesquisa, a gente ia na biblioteca da escola e lá tinha coleções de livros, e a mais famosa era a Barça. Era um livrão assim, a capa era vermelho, vinho, um vermelho bem escuro, e ali tinha, em ordem alfabética, eram muitos, eu acho que deviam ser uns 20 livros ali na coleção. E, por exemplo, eu ia pesquisar sobre o Uruguai, sobre o país lá. Aí eu ia lá no livro que tinha todas as coisas que começavam com a letra U, e eu procurava o Uruguai, e ali tinha todas as informações sobre aquele país, né? Informações históricas, geográficas, sobre cultura, tudo ali. Hoje em dia, o que eu faço? O que você faz? Você vai lá na internet, não é mesmo? E muitas vezes, quando você digita ali no Google para pesquisar sobre alguma coisa, o Google te direciona para um site que é uma enciclopédia. Temos algumas enciclopédias virtuais, tem a Infopédia, tem a mais famosa é a Wikipédia, que praticamente qualquer assunto que você colocar no Google vai aparecer ali na Wikipédia falando sobre aquilo. Então, é um tipo de enciclopédia virtual hoje que muitas pessoas hoje em dia têm mais fácil ali o telefone na mão, a internet para estar pesquisando, então a gente acaba usando mais a internet. Mas também são exemplos de enciclopédia, porque está todo o conhecimento reunido e armazenado ali. Nós vamos continuar aqui, vamos falar então agora sobre a economia, Falamos sobre ideias políticas, ideias sociais, mas também eles tiveram ideias na área da economia. Principalmente, eles criticavam o mercantilismo. O mercantilismo era a base econômica dos governos absolutistas, que defendia principalmente a intervenção do Estado na economia, e o pacto colonial, que era o que enriquecia essas metrópoles, esses reinos europeus que exploravam outras regiões do mundo. E para criticar esse mercantilismo foram formuladas ideias também na área da economia, inclusive ideias que agradaram muito os burgueses, a burguesia, que naquela época ali, nós estamos pensando no período em que estão começando a surgir industrialização, manufaturas, que são aquelas produções em massa, mesmo que não tem ainda máquinas, não tem maquinários, não tem indústrias, mas uma produção em massa visando o comércio e exportação. Então, esses burgueses eles vão ficar muito felizes com essas ideias aí. A primeira ideia na área da economia foi feita por François Quesnay e é a fisiocracia. E o Quesnay dizia que a principal riqueza era a terra, a principal fonte de riqueza era a terra, e ele colocava ali a agricultura como a atividade mais importante. E ele defendia a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura funciona assim: o preço de alguma coisa vai ser regulado de acordo com a quantidade que ele tem no mercado, a quantidade daquele produto que tem no mercado e a quantidade de pessoas que querem comprar aquele produto, ou da necessidade. Por exemplo, se tem um produto ali que tem pouca produção e muitas pessoas querem comprar aquele produto, o que vai acontecer com o preço daquilo? Vai subir. Ou se você precisa comprar uma coisa, o preço, você vai ter que pagar o preço que o vendedor está cobrando. Um exemplo aí recentemente que aconteceu com o preço do arroz. O preço do arroz subiu. Por quê? Nem a questão de que tinha pouco no mercado, mas em questão de logística, não estava chegando uma quantidade tão grande aos mercados. E aí o preço do arroz subiu. Nós compramos arroz por R$20, pacote de 5 quilos por R$25. Compramos, por quê?
porque a gente precisava do arroz em casa. Tá, a gente podia comer outras coisas, mas a gente já estava acostumado e a gente precisava do arroz. Então, o arroz que antes a gente pagava, sei lá, R$12, a gente chegou a pagar 25 ou mais, porque a gente precisava do arroz. Um exemplo bem prático. Isso é questão da lei da oferta e da procura. E se tem muito produto no mercado, o que acontece? Poucas pessoas querendo aquele produto, o preço cai. A loja lá botou promoção de roupas, promoção de 50% de desconto. É porque o dono da loja tá bonzinho? Provavelmente o estoque estava parado e ele precisava liberar o estoque, precisava botar aquilo em andamento. O que ele faz? Poucas pessoas estão procurando, poucas pessoas estão comprando, ele abaixa o preço para poder atrair os clientes. Isso se chama lei da oferta e da procura. E aqui, antes, né, tinha muita questão da intervenção do Estado. O governo dizia qual preço que seria regular, que ia ser cobrado pelas coisas, e agora esses pensadores aqui do iluminismo na área da economia, eles falavam assim: deixa ser, deixa estar, deixa passar, o mundo caminha por si só. Eles estavam dizendo assim, as leis do mercado, elas se regulam por si só. Se tem produto, o preço cai. Se não tem produto, o preço sobe. Se tem muita procura, o preço fica lá em cima. Se tem pouca procura, abaixa o preço que o pessoal vai comprar. Então, é isso aí a questão da lei da oferta e da procura. Depois do Quesnay, teve um outro pensador chamado Adam Smith. Ele é considerado o pai do liberalismo econômico, porque ele defendia o livre comércio entre nações e entre pessoas. Então, ele batia de frente com a questão aqui do pacto colonial, porque o pacto colonial, a colônia só podia vender e comprar para a metrópole. Exemplo, o Brasil, ele só podia vender os seus produtos para Portugal, só podia comprar de Portugal. E com isso, Portugal controlava, né? Portugal ali vendia os produtos super caros para o Brasil e pagava baratinho os produtos brasileiros. E o Adam Smith dizia, não, na ideia do Adam Smith, se o Brasil, lá na ideia do Brasil, está produzindo bastante e a Inglaterra quer comprar o produto brasileiro sem ter que fazer acordos primeiro com Portugal, então a Inglaterra pode comprar. E isso leva à concorrência, à livre concorrência. Se eu tenho uma coisa, um produto que muitas pessoas querem comprar, o que eu vou fazer com o meu produto? Aumentar o preço, né? E isso é bom para quem está vendendo. Isso é bom para a burguesia que está vendendo, né? Então, outra ideia do Adam Smith, ele falava que o trabalho cria riqueza. Ele é diferente um pouquinho do Quesnay, que dizia que a fonte de riqueza era a terra, a agricultura. Outra coisa interessante para a gente falar sobre o iluminismo é que alguns déspotas, alguns reis, alguns governos autoritários da época, eles vão ser bem espertinhos. Enquanto alguns reis vão perseguir esses absolutistas, outros vão pegar essas ideias, incorporar aos seus governos e vão se sair melhor na fita. Nós temos alguns exemplos aí, por exemplo, Frederico II da Prússia e o Marquês de Pombal, que era ministro de Portugal. O que eles fizeram? Ao invés de eles perseguirem os absolutistas, eles pegaram ali algumas ideias que eles acharam que podia ser incorporado ao seu governo autoritário e meio que fizeram uma mistura entre governo autoritário e governo que apoiava o absolutismo, porque na prática o iluminismo era totalmente contra, as ideias totalmente contra o absolutismo. Mas tiveram esses governos absolutistas bem espertos que incorporaram ali e aí eles conseguiram até perpetuar os seus governos enquanto o absolutismo em outros lugares, por exemplo na França, já estava caindo. Em locais como a Prússia e Portugal, eles continuaram por mais algum tempo, né? E essas pessoas são chamadas de déspotas esclarecidas, porque eles falam assim: olha, esclarecido, eu sou realmente absolutista, né? Eu sou realmente autoritário, mas vem cá, vamos negociar, vamos ver o que a gente pode mudar, o que pode ser legal para a população. E aí eles evitaram por um tempo a revolta do seu povo.
Bom, gente, é isso. E o que eu falei lá no início se aplica aqui também. Esse movimento de ideias, ele vai influenciar movimentos ao redor do mundo, vai influenciar a independência das 3 colônias na América do Norte, lá, que depois vai dar origem aos Estados Unidos. Vai influenciar a Revolução Francesa, que vai ser tema aí de um próximo vídeo, vou falar para vocês, e influenciar também revoluções aqui no Brasil, de tentativas de independência, como foi o caso da Conjuração Mineira, que alguns chamam de Inconfidência Mineira, né? Lá a história do Tiradentes, a Conjuração Baiana e outras revoluções também. Como que essas ideias chegaram aqui? Muita gente mandava seus filhos, muitos fazendeiros ricos mandavam seus filhos lá para a Europa para serem, para estudar lá, né? E aí, quando eles voltavam, eles traziam essas ideias, ou traziam livros com essas ideias, panfletos, jornais com essas ideias, e elas acabaram se difundindo, e como iam contra o regime ali de exploração das colônias, elas ganharam muitos adeptos. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo, me mandem mensagem, ou qualquer curiosidade também, talvez alguma coisa que vocês têm curiosidade e eu não falei aqui no vídeo, vocês podem me perguntar. Se eu não souber, a gente vai pesquisar e a gente vai descobrir aí, ver o que a gente pode fazer com isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.